você não escolhe as pessoas que te machucam porque você não tem amor próprio. Segundo Carl Jung, você as escolhe porque o seu inconsciente está tentando desesperadamente consertar a mesma ferida que o seu pai abriu quando você ainda era criança. Isso não é poesia. Não é metáfora motivacional. É um mecanismo real pelo qual a sua psique opera silenciosamente. Toda vez que você se apaixona por alguém distante, toda vez que você se esgota tentando provar que merece atenção, toda vez que você sente aquela ansiedade familiar quando o outro demora para responder, o que parece escolha consciente é, na maior parte do tempo, o inconsciente, cumprindo uma missão que você nunca pediu que ele cumprisse. Imagine um teatro, não uma sala grande e cheia, mas um teatro íntimo, com palco e plateia. Você está no palco. Tem o cenário montado, o figurino escolhido, as falas ensaiadas. Entram parceiros, entram chefes, entram amigos. Cada um deles ocupa por um tempo o papel de coadjuvante da peça. Você dá a melhor performance da sua vida. Faz tudo certo. E quando olha para a plateia esperando o aplauso, a cadeira está quase toda vazia. Menos uma. Na última fileira, no escuro, existe uma única figura sentada, um pai que nunca te olhou de verdade. E é para ele que você tem atuado a vida inteira, sem perceber. Jung chamou de inconsciente a parte da mente que guarda tudo aquilo que não processamos, não integramos, não conseguimos olhar de frente. E o inconsciente não faz isso para te prejudicar. Ele faz isso porque não tem outra forma de lidar com o que ficou em aberto. Uma experiência que nunca foi concluída, uma ferida que nunca cicatrizou direito, um amor que ficou esperando sem receber resposta. Tudo isso continua vivo lá dentro, buscando resolução. E é aqui que o mecanismo fica ao mesmo tempo brilhante e cruel. O seu inconsciente não repete o sofrimento para te punir. Ele recria o cenário do abandono com novos parceiros, na esperança de que desta vez você consiga fazer o final ser diferente. Que desta vez a pessoa distante fique, que desta vez o esforço seja suficiente, que desta vez você finalmente receba o que ficou faltando lá atrás. Mas o final nunca muda, porque o problema original não está nos parceiros que você escolhe, está no roteiro que o inconsciente continua reencenando. Para entender como isso acontece, é preciso entender o que Jung chamava de sombra. A sombra não é o lado mau de uma pessoa. É o depósito de tudo que aprendemos a esconder, suprimir ou negar para sermos amados e aceitos. Quando uma criança cresce com um pai ausente, distante, excessivamente crítico ou simplesmente emocionalmente indisponível, ela aprende uma lição que nenhum adulto verbaliza para ela, mas que entra fundo mesmo assim. O amor é condicionado. Você precisa merecer. Você precisa fazer mais, ser mais, incomodar menos, performar melhor para receber a atenção daquele que mais importa. Esse aprendizado vai direto para a sombra, e a sombra se expressa de duas formas completamente opostas, que, no fundo, são filhas da mesma ferida. A primeira é a pessoa que se esgota para provar o próprio valor. É aquela que faz demais em todo relacionamento, que antecipa necessidades, que cede antes de ser pedido, que aceita menos do que merece, porque aceitar pouco ainda é melhor do que não ter nada, que manda mensagem primeiro, que tenta mais, que aguenta mais, que diminui a si mesma para que o outro não vá embora, que no fundo acredita que se parar de fazer, o amor some. E confirma essa crença toda vez que escolhe alguém para quem, de fato, o amor some quando o esforço para. A segunda é a pessoa que ergueu muros, que parece não precisar de ninguém, que é independente demais para relacionamentos sérios, que rejeita antes de ser rejeitada, que sai antes de dar tempo para o outro sair, que interpreta qualquer forma de necessidade como fraqueza perigosa, que por fora parece blindada e por dentro sente um vazio que não tem nome. Essa também é a sombra paterna em ação. Só que essa aprendeu que precisar é arriscado demais, então parou de precisar. Ou fingir que parou. As duas estão presas em prisões diferentes, mas construídas com os mesmos tijolos. O que Jung propunha não era simplesmente entender esse mecanismo.
era integrá-lo. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Você pode ler todos os livros de psicologia do mundo, entender a teoria do inconsciente com profundidade, inclusive perdoar intelectualmente o seu pai por tudo que faltou, e ainda assim continuar escolhendo as mesmas pessoas, reagindo da mesma forma, sentindo a mesma dor antiga com rostos novos. Porque entender o mapa não é o mesmo que caminhar pelo território. O processo que Jung chamava de individuação é exatamente isso. O caminhar é a jornada, necessariamente desconfortável e não linear, de se tornar uma pessoa inteira, de integrar a sombra em vez de negá-la, de reconhecer que a criança ferida ainda está lá dentro, que ela tem desejos, que tem medos, que ainda espera por um amor que nunca chegou, e de aprender a não deixar que ela tome as decisões do adulto. Não é uma transformação que acontece de uma vez. Não existe o dia em que você cura a ferida paterna e pronto, nunca mais é afetado por ela. O processo tem recaídas. Tem dias em que o padrão volta com uma força que surpreende. Tem momentos em que você se vê no meio de uma dinâmica familiar velha sem ter percebido quando entrou nela. Isso não é fracasso. É o território. A diferença entre quem está no processo de individuação e quem não está, não é a ausência de recaídas. É a capacidade de perceber o que está acontecendo e conscientemente escolher de outra forma. Jung usava a imagem de um rio e das pedras no leito. A energia psíquica é como a água. Ela sempre encontra um caminho. Quando há um bloqueio, a energia se acumula ao redor dele, criando turbulência. A pedra da ferida paterna não some quando você a ignora. Ela fica lá, desviando o fluxo da sua energia vital para os lugares errados, para os relacionamentos errados, para as dinâmicas de aprovação e rejeição que drenam, mas que ao menos são familiares. Integrar a sombra é remover a pedra, não com força bruta, não de uma vez, mas com atenção, com honestidade, com disposição de sentir o que até agora foi muito difícil de sentir. E isso inclui o luto real, pela presença que nunca chegou na qualidade que precisava. Não o perdão performático que encerra o assunto sem realmente processá-lo, mas o reconhecimento honesto de que algo faltou, que fez diferença, que deixou marca, e que essa marca moldou a forma como você aprendeu a amar e a ser amado. Não é culpa do seu pai no sentido de que ele seja o vilão da história. Na psicologia junguiana, o foco não está em quem causou a ferida, mas em quem carrega a responsabilidade de curá-la. E essa responsabilidade é sua, não porque é justo, porque é o único caminho que funciona. O que você buscava fora, nos parceiros distantes, nos chefes que nunca elogiam o suficiente, nos amigos que precisam que você seja sempre o que dá e nunca o que recebe, é uma versão do amor que o seu pai não conseguiu te dar. Nenhuma pessoa do mundo tem essa resposta para te oferecer. Não porque não queiram, porque a ferida foi feita numa época em que você dependia absolutamente daquela figura específica para se sentir seguro no mundo. E nenhum adulto pode retroativamente preencher o que faltou para uma criança. O que pode acontecer, e é isso que a individuação propõe, é que você se torne para si mesmo a presença que esperou receber, que você aprenda a dar a si mesmo a aprovação que buscava no olhar do pai, que você se torne o adulto que acolhe a criança ferida dentro de você. Em vez de mandar essa criança para o palco de todos os seus relacionamentos, esperando que os outros façam esse trabalho, quando isso começa a acontecer, algo curioso ocorre nos relacionamentos. As pessoas que antes te atraíam com uma intensidade que parecia amor, começam a perder a força. A dinâmica de conquista e rejeição, que parecia tão magnética, começa a parecer exaustiva em vez de apaixonante. E as pessoas que oferecem presença real, estabilidade, amor que não precisa ser merecido a cada dia, começam a parecer algo mais do que confortáveis. Começam a parecer possíveis. A ferida paterna te ensinou que o amor era um prêmio a ser conquistado. A individuação é a descoberta silenciosa de que o prêmio sempre esteve nas suas próprias mãos. A psicologia profunda não é sobre receber dicas fáceis. É sobre ter a coragem de olhar para as próprias sombras. Se esse conteúdo trouxe clareza para a sua história, manda para alguém que você sabe que está repetindo o mesmo padrão, tentando curar a mesma ferida com as mesmas ferramentas que nunca funcionaram. E aqui nos comentários,
Qual foi o principal padrão que o seu inconsciente criou para tentar lidar com essa ferida? O excesso de esforço para provar valor ou a construção de muros para não ser alcançado? Escreve aqui. Reconhecer o padrão é o começo de tudo.